A paz do Senhor, povo de Deus. Vou falar aqui um pouco da palavra de Deus, né? Não sou pastor, não tenho cargo nenhum, mas eu sou um escolhido de Deus e para mim isso basta. Apenas a graça me basta. Preciso ter nada, mas eu tenho a graça de Deus na minha vida, que me mantém vivo, sã e salvo. Para mim é tudo. Amém? Vou deixar aqui uma passagem no livro dos Romanos e vou aproveitar para testemunhar, porque minha maior alegria é falar das coisas que Deus fez na minha vida. Minha maior alegria é engrandecer o nome de Deus, engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque foi Jesus Cristo o meu maior amigo de todos, ainda é. Ele está com o Pai e está comigo. Ele está em todo lugar, porque ele é onipresente. E quando a pessoa resolve falar dele, falar dos prodígios, sinais, maravilhas e milagres que ele operou e continua a operar, ele se alegra, porque ele sabe que a pessoa está sendo um subordinado dele. Eu sou um subordinado de Jesus, nomeado por Cristo para levar a santa palavra do Evangelho a todas as pessoas. É a verdade. Se vocês, muitos, não conhecem a verdade, eu vou passar um pouco delas para você. Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos para a palavra. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do versículo 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Ou seja, Paulo foi para Roma. Mesmo ele em Roma, ele era cativo, ele estava preso, mas com o direito de se encontrar, vamos supor, em uma prisão domiciliar, onde ele se encontrava, tinha um guarda, porque ele era cativo, ele era preso. Amém? Porque Paulo foi preso pelo amor ao Evangelho. Ele sabia que Jesus Cristo era verdadeiro, de verdade. Sabia da missão dele, que era levar a palavra do Evangelho a todo o povo, o gentio, né? E, contudo, ele teve que bater de frente com quem? Com o sistema. Qual o sistema? O sistema romano, pois ele tinha sido um homem que tinha prestado serviço a Roma por muito tempo da sua vida e abandonou de ser subordinado ao Império Romano para poder ser um subordinado de Cristo. Então ele resolveu bater de frente e confrontar o sistema por amor à própria palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Amém, povo de Deus? Tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia,
Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo: Paulo, estas palavras bem falou. E, havendo discórdia entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhes: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouviram. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Amém, povo de Deus? Os judeus, o povo de Deus, Paulo, antigamente Saulo, perseguidor do povo de Deus. Só que quando ele teve um encontro com Jesus, ele teve um encontro direto com Jesus. E Jesus foi aliado de Paulo. Andava lado a lado com Paulo a todo tempo, a todo instante, em todas as circunstâncias. Paulo, ele teve um encontro tão tremendo com Deus que ele cria, ele acreditava mais do que os próprios judeus. Mas por que tudo isso? Porque muitos daqueles judeus antigamente, eles estavam aprendendo do evangelho com os fariseus. Com os fariseus. Os judeus, eles estavam aprendendo do evangelho com os fariseus. Jesus veio, nasceu, veio para o mundão, veio para a terra e pregou o evangelho, levantou diversos missionários e teve diversas centenas de seguidores. Para ficar claro e óbvio, na multiplicação dos pães e peixes tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então deixa claro que Jesus Cristo não tinha só os 12 discípulos e Paulo. Até mesmo porque Paulo, ele já foi discípulo, apóstolo de Jesus após a morte de Jesus e a ressurreição, quando Jesus Cristo já se encontrava no trono celestial com o Pai. Amém, povo de Deus? Então foi isso que aconteceu. Paulo veio para Roma. E em Roma tinha diversos judeus, povo de Deus, porém não tinha o conhecimento pleno, porque Jesus Cristo estava ensinando na terra, estava confrontando, batendo de frente todo santo dia com o sistema, que era o sistema político e religioso, ou seja, os fariseus, e os fariseus estavam a ensinar da mesma forma que eles sempre ensinaram, na base da teoria, mas na prática eles não ensinavam nada. Ninguém aprendia nada com os fariseus, aprendia teoricamente, mas não tiveram condição e fé suficiente para poder pôr em prática. Quando Paulo ele foi escolhido por Cristo, que ele passou a ser perseguido, prisões, açoite, em prol do amor ao evangelho, ele foi cativo, levado a Roma.
E mesmo ele sendo um prisioneiro em Roma, que estava em sua prisão domiciliar, ele podia apregoar a palavra de Deus segundo a verdade de Jesus Cristo, que era a mesma verdade dos fariseus. Porém, a verdade de Jesus Cristo era vivida e praticada. Amar ao próximo como a ti mesmo, vai lá curar das feridinhas e vai alimentar os irmãos. Os fariseus sabiam dos mesmos mandamentos, mas eles só sabiam de dizer, tem que ser assim, impor, não é impondo. Se você quiser impor algo a alguém, você tem que ser exemplo para aquela pessoa. Se você está dizendo não matarás, você está ensinando que não pode matar, mas você mata, então você não pode dizer não matarás, não furtarás, não adulterarás, né? Então Paulo, ele foi levado a Roma pelo próprio Jesus para poder fazer com que aquele povo judeu viesse ouvir das tuas palavras e viesse se alinhar, viesse buscar uma verdadeira conversão, como ele se converteu a intermédio da fé em Jesus. Agora veja bem, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Jesus viu que Paulo vivia a fazer diversas coisas ruins com o povo de Deus, com os judeus, e Jesus teve um encontro com Paulo naquele dia. Não foi Paulo que foi à procura de Jesus, mas sim Jesus que foi ao encontro de Paulo. E naquele mesmo momento que Jesus o encontrou, Paulo já aceitou automaticamente a correção, porque quando Jesus chamou ele, no mesmo momento ele já se assustou com o clarão que veio do céu, que era Jesus Cristo, falando com ele. Quando ele caiu lá embaixo do cavalo, ele já caiu cego por 3 dias. Durante esses 3 dias, Jesus Cristo falava com Paulo diariamente. Você vai ter que ir à rua direita, na casa do meu servo, e na casa do meu servo você vai ficar lá 3 dias, e depois do terceiro dia ele vai orar e a escama dos seus olhos vai cair e você vai voltar a enxergar. Então foi isso que aconteceu com Paulo. Ele creu, ele acreditou que era Jesus, sem precisar ninguém mais falar de Jesus para ele. Só ele na terra já tinha visto as obras de Jesus, quando Jesus estava entre nós, os mundanos. E depois, quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi ao Pai, ele teve um encontro. Então, a partir daquele dia, Paulo disse: é verdadeiro, esse Jesus Cristo é ele mesmo, e é para ele que eu vou viver a partir de hoje. Então ele foi levado por Jesus para Roma, para poder apregoar o evangelho verdadeiro segundo Cristo àquele povo judeu. Ele tentou persuadir aquele povo com a palavra de Deus. O que significa, irmão, persuadir? Persuadir é você querer levar algo a alguém, sendo que aquela pessoa não tem o conhecimento daquilo que você está falando. No caso, aquilo que Paulo estava falando no momento era o Santo Evangelho. Então ele, por ser letrado, entendido e ter um pouco de estudo ou algum tipo de formação, né, ele tentou persuadir com a palavra de Deus, com a palavra da verdade. Só que aquele povo estava com o coração endurecido. Por quê? Porque ele estava aprendendo tudo errado com a doutrina dos fariseus. Amado, quem aprende com fariseu não aprende. Quem aprende, quem ouve palavras de fariseu, a única coisa que pode acontecer com ela é ela entristecer o coração, voltada numa fé verdadeira em Cristo Jesus, pautada na verdade, e se afasta do evangelho, porque a pessoa está vendo a pessoa pregar algo que ela não vive. Amém, irmão? Aí aqui vem aqui, versículo do 25 em diante, aí. E havendo discordância entre eles, despediram-se. Então, quando Paulo começou a pregoar o santo evangelho segundo as revelações de Cristo,
eles passaram a sair fora e ir embora. Não concordava com Paulo. Por que acredita-se que eles não concordavam com Paulo? Porque eles estavam sendo apenas massa de manobra dos fariseus. Paulo veio como um líder lidera, tem o espírito de liderança. Já o comandante, ele comanda, ele manda aí, vá, você tem que ir, ou vai ou racha. Essa é a grande diferença entre um líder e um comandante. O líder puxa o bonde. Foi assim que eu aprendi. O líder, ele puxa o bonde. Né? Não era à toa que em Roma, antigamente, quando a pessoa resolvia se rebelar contra Roma, ela tinha um duro juízo de morte, porque os romanos acusavam logo aquelas pessoas de agitador. Pendurava na cruz, meu irmão, e matava. Ou é de Roma, ou é da morte. Ou vive por Roma, ou não vai viver. Isso é comandante. Comandante, ele não lidera, ele ordena, ele manda. Já o líder, ele lidera. Se alguma coisa vinha acontecer com os subordinados do líder, primeiro vai acontecer com o líder é que vai quebrar a cara. O líder é que vai quebrar a cara. Então Paulo ele era um líder. Só que ele era um líder que tinha um outro líder com a patente maior que ele, que se chama Jesus Cristo. É para você pregar o evangelho, e ele apregoava o evangelho semelhantemente a Jesus. Da mesma forma, mostrando que o maior mandamento entre todos os outros é o amor. E quem ama não trai. Quem ama cuida. Quem ama dá vida. Quem ama divide um pão para 5.000 pessoas. Foi a verdade que Jesus Cristo deixou pautada para a gente que somos cristãos viver. Hoje, muitos anos, nem sei a data exata, quantos anos é, após a morte de Jesus, de lá para cá. Eu só sei que o evangelho é o mesmo e não mudou. Jesus Cristo ontem, antes de ontem, hoje e eternamente vai ser o mesmo Jesus que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e gradeia pelo seu povo. Isso é fato, meus irmãos. Amém? Vamos lá. Havendo discórdia entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. O profeta Isaías nomeou essas palavras, palavra santa, né? Profecia, que tempos após o próprio Jesus mencionou. Jesus mandou ele falar, vá lá e diga a ele essas palavras, e era o que aquele povo vivia passando. Ouvia, mas não entendia. Via, mas não percebia que a verdade estava com Paulo o tempo todo. Porque Paulo estava com Cristo. E se Paulo estava com Cristo, ele estava pregoando a verdade. Mas o povo ouvia, não entendia. Via, mas não percebia. Por quê? Porque aquele povo estava com a mente encaliçada debaixo dos ensinamentos fariseus. Os religiosos. E quem aprende alguma coisa com religião? Ninguém. Religião é para você ver como é as coisas. Se tiver 10 igrejas numa rua, os crentes de uma igreja passam pela outra criticando e fica quase tudo de mal, porque para uma igreja é melhor do que a outra igreja é melhor do que a do outro. Eles acreditam que eles são donos da igreja, e a igreja é de Cristo, a igreja é de Jesus. Amém, povo de Deus?
e não entendereis, vendo, vereis, e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Endureceu o coração endureceu, nada, não guardava nada. A única coisa que eles guardavam eram os ensinos dos fariseus. O fariseu aprende certo, mas não ensina corretamente não, meu irmão. Não ensina corretamente. Quem é de Cristo faz a mesma obra do mesmo jeitinho de Jesus. Se você vê, os fariseus eram assim, não pode fazer nada dia de sábado. Aí Jesus vinha e dizia: e se por acaso um animal seu, um cavalo, uma égua, um jumento, cair numa cova, você vai deixar o animalzinho morrer? Porque é sábado. Se você vê que um vizinho, amigo seu tomou um tiro ali, e você vê que você pode estancar o sangue, você não vai estancar o sangue dele? Por causa da doutrina da sua igreja? O que é mais valioso, a doutrina da sua igreja ou a doutrina de Jesus? Entendeste, irmão? A doutrina de Jesus é a mesma doutrina que era para estar em toda a santa casa que se diz ser igreja. Mas não, cada uma com uma doutrina diferente. Cristo não é isso não, irmão. O coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos. Ouviram. Veja, ele está falando a verdade. Mas fecha os olhos. Por quê? Porque a verdade não é aceita para certas pessoas. Não vou chamar de hipócrita não, porque muitas das vezes até eu também sou hipócrita, né? Deus sabe de todas as coisas. Jesus Cristo sabe de todas as coisas, né? Porquanto o coração deste povo tornou-se endurecido com os ouvidos. Ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam o coração e se convertam e por mim sejam curados. Amém, povo de Deus? Então, não significa que a ministração de Paulo ou a ministração de diversos ministros, pastores, é errada. Não, não é errada. O que é errado é a falta de conduta de diversas pessoas que se dizem ser cristão. Porque ela sabe que não pode adulterar, mas adultera. O outro sabe que não pode pular cerca, mas pula. O outro sabe que já é maior de idade, se fica com uma novinha de 14, 15 anos de idade, além de ser um pecado terrível, da cadeia. E se da cadeia, pronto, arrebentou com tudo, vai pra cadeia já como pedófilo e tarado. Mas tem um monte que ainda se envolve. Por quê? Porque não quer o conserto, não tem o prazer no conserto, sabe qual é o conserto, mas não quer se consertar. Por que não quer se consertar? Porque está vivendo segundo a doutrina do fariseu, só aprendeu de lábios enganosos, mas quando ficou para sentar e observar, ouvindo e guardando, não fizeram isso. Antes, taparam os ouvidos e fecharam os olhos, para não aprender corretamente. Amém? Por quê? Porque todo aquele que verdadeiramente passasse a conhecer a verdade, ficava curado, fica curado, ele fica transformado, ele fica liberto, ele uma nova criatura. As coisas velhas passam, eis, tudo se faz novo. É assim. Quando o homem e a mulher que se diz ser homem e mulher de Deus, que está frequentando o templo diariamente, buscando a palavra de Deus, ela tem que saber que ela está indo ali, não é para mostrar um status diferente não, para a sociedade não, não é para mostrar para o povo da rua que está com a biblinha e está todo bonitinho, indo para casa, não, meu irmão, você tem que saber que você é doente, que eu sou doente e todos precisamos de um remédio, uma cura. E quem que é essa cura? É Jesus. Porém, Jesus Cristo, ele só opera em quem abre as orelhas, os ouvidos para ouvir
Abra os olhos, queiram enxergar e deixe tudo penetrar dentro do coração. Isso chama-se sabedoria. Porque a pessoa quer adquirir o conhecimento pautado na palavra de Deus. E era o que Paulo fazia. Era o que Paulo fazia. Só que o coração daquele povo estava endurecido. Não queria a doutrina de Roma para eles. A doutrina dos fariseus para eles já era tudo. Encaliçou na mente do povo. E o povo, quando eles viram verdadeiramente a verdade chegando através de um pecador que era Paulo, de um ex-criminoso, de um ex-perseguidor, eles não queriam não saber não, porque eu acho que eles diziam, né, que nada, se nós que nunca matou, nunca fizemos nada de errado, nós tá desse jeito, e ele tá... Já imaginou? Deus usa quem quer. A palavra fala, Deus não escolhe os capacitados não, Deus capacita os escolhidos. É Deus que capacita quem Ele quer capacitar para fazer a obra, para levar a santa palavra do Evangelho. Amém? Para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Todo aquele que vai a Jesus, ele não lança fora não. O cara pode ser matador, o cara pode ser assaltante de banco, o cara pode ser bandido, o cara pode ser travesti, estuprador, o cara pode ser o que for, meu irmão. Quando ele for buscar Jesus Cristo transforma aquela pessoa em uma nova criatura. Porque Jesus Cristo, ele perdeu todo o sangue na compra da nossa vida. O bem mais precioso de Jesus é as nossas almas. Ele pagou a gente com a vida dele. E a gente somos o alvo favorito, os principais alvos de Satanás aqui na planta da terra é o ser humano. Ele quer que a pessoa segue o entendimento, não ouça com os ouvidos, não guarde o evangelho no coração, para no grande dia ele levar o máximo de pessoas para o inferno. É isso daí que ele vem fazendo, cegando o entendimento do povo desse século. Não tá vendo não como é que a cachorrada tá solta não, é? Não tá vendo não, meus irmãos? O negócio não é fácil não, o negócio não é biscoito bom com todinho não, meu irmão. O negócio é fogo mesmo. É labareda de fogo no inferno, se a pessoa não vigiar. Pensa que é brincadeira? Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouviram. Né? Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Ainda saíram murmurando. Paulo chamou todo mundo para fazer uma pequena reunião, um culto, para ele abrir os olhos a intermédio da visão que Cristo tinha passado para ele. Pois aquele povo judeu, muitos deles que se encontravam ali, tinha fé, mas precisava de uma correção, de uma exortação. O que significa a correção? Correção é você saber que a pessoa está em erro e você lançar uma palavra para ela. Você errou aqui, você errou aqui. E se você não se consertar e vir para o caminho aqui que nem um trem no trilho, você vai se lascar lá na frente. É uma correção, meu irmão. Quem for sábio ouve, guarda e muda. A exortação, a palavra mais dura ainda, é saber que você está na safadeza, na cachorrada, na pilantragem. Porque tem certas coisas aqui na planta da terra que é pilantragem. É pilantragem. Pilantragem. Eu mesmo vou falar um pouco de mim agora, né? Deixa Paulo lá, que eu sei que Paulo está lá no paraíso. E daqui um dia a gente vamos falar também com a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou falar de mim. Eu tinha tudo para ser uma coisa braba. Já fui uma coisa quase braba no passado, né? Mas eu vou dizer, Deus, ele é comigo e eu sou grato a Ele, porque Ele me revela um monte de revelação. Eu tenho de Cristo, tenho. E eu sou grato a Deus. Para mim, se eu viver só até hoje e amanhã minha vida ser ceifada e Deus me levar para o leito dele lá em cima, eu tô satisfeito. Estou satisfeito. Eu lutei por riqueza, lutei por glória aqui na planta da terra, considerado. Queria ser uma pessoa que não foi o que Cristo queria para mim. Não era o que Cristo queria para mim.
né? Mas eu tive que passar pelo caminho mal. Eu tive que passar pelo caminho mal. Mas eu não abandonei a minha fé, não. Não larguei, não. Estou aqui. Eu vou dizer, irmão, algo que nunca aconteceu na minha vida. Eu nunca deixei ninguém me persuadir. Fato. Nunca. Entre aspas, humano, né? Humanamente falando, um homem como eu nunca me persuadiu, ele. Nunca me persuadiu, nunca me corrompi, né? Nunca. E também nunca deixei um outro homem me manipular. Não, nunca. Pastor, gente, quer me manipular? Eu fiquei, foi 7 anos na cadeia, rapaz. Dessa última vez, 7 anos na cadeia, 7 anos. Satanás, ele foi o único que conseguiu me manipular. Ele foi o único. Me deixei persuadir diversas vezes pelas astúcias do inimigo. Antes da minha pessoa chegar no sistema prisional em 2009. Depois que eu estava no sistema prisional em 2009, o inimigo tentou me persuadir várias vezes. Humanamente falando, seres humanos tentou me manipular várias vezes. Se eu fosse uma pessoa que deixasse o homem humano me persuadir ou me manipular, ou que eu viesse me corromper de alguma forma para obter alguns benefícios da parte do homem humano, eu estava morto. Eu estava morto, porque não foi nenhuma, nem duas, nem três. Tentaram me persuadir, me manipular dentro do sistema prisional, mas 7 anos, é muitos dias 7 anos, né? Se um ano é 365 dias, imagine quanto é 7 anos, quantos dias não é? Então tentaram me persuadir, me manipular diversas vezes. E um dia, eu vou ser claro para vocês, eu nunca tive em mente de matar ninguém no sistema prisional, né? Graças a Deus, nunca. Mas teve um dia que o inimigo, ele me persuadiu, me manipulou para me matar uma pessoa dentro da unidade prisional. E sabe o que eu disse? Vamos matar ele. Foi. Mas repare como Deus é, eu ia matar um crente. Eu ia matar um crente. Um velhinho de 73 anos de idade. Esse velhinho, ele respondia artigo de tara, como chama no sistema prisional, de tarado, de estuprador, essas coisas aí, né? Esses artigos. E aí, do nada, a direção do Compajaf, ele disse: vamos, tem transferência para você. Eu faço, olha, você transferido da unidade prisional para outra, né? Mentira. Eu me recordo, isso foi no término de 2011. Quando eu já estava já com 1 ano e 11 meses preso. Foi. Aí eu faço, gente, transferência, graças a Deus eu saí daqui desse lugar ruim. Que nada, transferência nada. Os agentes prisionais me tirou, me levou para solitária. Solitária, acelera a cela da solitária, tranca, né? Do Compajaf. Eu disse, oxente, meu irmão, você não disse que era transferência para mim. Que safadeza é essa que você me tira da... Tranca é tranca, você estava discutindo com os agentes, é tranca. Eu disse, olha. E aí o que? Me levaram